Bom, beleza, estamos gravando. É o seguinte, então, vamos explicar assim. Nossa matéria foi meio que atrapalhada pelo feriado, entendeu? Na sequência que eu dou, é movimentos referenciais robóticos 2D, depois 3D, depois aplicação. A aplicação precisava do MATLAB, então eu só mostrei para vocês, é uma coisa meio extra. Eu não quis mudar a ordem, mas porém, como a gente não teve aquela aula síncrona. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Entrou? Acho que eu não vi ninguém entrar, Não, não. não, Só. ele tentou entrar, eu dei ok. Ah, entrou. Agora sim. Beleza. Bom, como eu não dei aquela aula simples, eu vou voltar. Em vez de eu dar a parte de aplicações, eu vou passar para vocês a parte do 3D, que eu acho interessante, tá? É mais importante para vocês. E aí eu vou mexer um pouquinho com o Scilab para vocês verem como é que faz, porque e tentar explicar as, as tarefas, né, que eu vou pedir, tá? Aí eu vou dar umas 2 semanas para vocês fazerem, porque a tarefa juntou bastante coisa, tá? E eu vou estar sempre na terça-feira à noite para o pessoal tirar dúvida, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Então, beleza. Então, análise de posição 2D a gente já viu, então seria 3D. 3D é o mais utilizado, obviamente, né? A gente trabalha no espaço 3D, o robô geralmente se movimenta no espaço 3D, e a gente pode trabalhar com isso. Bom, vamos lá. Graus de liberdade em 3D, tá? No ambiente planar 2D, você tem 3 graus de liberdade, ou seja, opa, você pode ir para um lado para o outro, para cima, para baixo, ou rotacionar, certo? O que isso quer dizer? Se o seu robô, o espaço de trabalho do seu robô é planar, você só precisa de 3 juntas. Você tem 3 graus de liberdade, tá? Um robô, por exemplo, o Scara, que é aquele robô que você tem uma rotação aqui e outra aqui, por exemplo, e um negócio que sobe e desce aqui, certo? Você tem você tem uma junta, outra junta e outra junta, que sobe e desce. Você tem 3 graus de liberdade. Se você adicionar mais uma junta aqui, você pode ter 4 graus de liberdade, tá? O que seria isso? 3 graus de liberdade, você teria aqui para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e, aliás, para frente e para trás, esquerda para direita, rotação, mais altura, tá? No ambiente espacial existem 6 graus de liberdade. Você tem para frente e para trás, você tem para esquerda e para direita, para cima e para baixo. Os daí são 3, certo? Depois você tem rotação em X, rotação em Y, rotação em Z, certo? Para você movimentar um robô, o elemento final do robô, né, a garra, no espaço, em qualquer posição ou pose, tá? Lembra que o grau de liberdade tem a ver com pose? Você precisa de 6 juntas, no mínimo, tá? Por exemplo, nós temos um robô no IF, que chama o robô Mentor, ele só tem 5 juntas. Então ele só tem 5 graus de liberdade. Você não consegue colocar ele em qualquer posição.
tá? Então tem limitações. A gente tinha visto uma função que nos dava os graus de liberdade para situações 2D. Em 3D é essa fórmula aqui. Tá? Seria o N seria o número de elos, incluindo elo fixo, por exemplo, solo é um elo fixo, tá? Então você começa do solo. Então aqui você teria um elo, aí 2, 3, 4, por exemplo. 5, por exemplo. Tá? Aí vai fazendo. Você tem J, o número de juntas, menos 1. E aqui você tem um somatório de FI, que seria o grau de liberdade de cada junta. Tá? Porque tem juntas de mais variados tipos. Tá? Uma junta rotativa, certo? Junta prismática. A junta rotativa e a prismática são as principais. Tá? Uma é linear, outra é rotacional. Mas você tem junta esférica, que ela rotaciona tanto em X, quanto em Y, quanto em Z. Você tem a junta cilíndrica, ela tem 2 graus de liberdade, ela vai para um lado e para o outro e rotaciona. Você tem junta prismática planar, que ela desliza sobre um grau de liberdade. Junta planar, 3 graus de liberdade, ela como se tivesse um ímã grudado na geladeira, que você pode deslizar para um lado, para o outro e girar. Certo? Junta revolvente, certo? Tem 1 grau de liberdade. E junta helicoidal, que seria como se fosse uma rosca. Você vai para um lado para o outro e gira. Tá? Certo? A maioria dos que tem 3 graus de liberdade ou mais pode ser representado por uma ou mais juntas rotativa ou prismática. Professor, qual que é a diferença entre a junta cilíndrica e helicoidal? A cilíndrica, ela é quase igual, tá? Praticamente igual. Não tem A helicoidal tem um passo, é isso? Talvez, acho que a ideia é essa. Ela é como se fosse uma rosca, então ela deve ter um passo. Ou seja, para ela ir para um lado, ela tem que rotacionar, Ah, sim. A outra pode se mover sem girar, né? sem girar. Entendeu? Hum. Mas basicamente isso. Na prática, a gente vai trabalhar com rotativa e prismática. Todos os robôs podem ser expressos como rotativo e prismático. Tá? Ah, o Por braço do exemplo, robô são juntas e as rotativa e a prismática. as juntas, né? Porque o que é o braço robô? O braço é um elo. Aí a junta é aqui, o que une. Você pode ter uma junta rotativa e em seguida ter uma junta prismática. Que é como se fosse essa peça aqui entrar ou sair, ir para um lado e para o outro. Ah, sim. Entendeu? Aham. Ou seja, ela encolhe e aumenta. Entendeu? E você pode mudar a posição deles. Então, isso pode acontecer. Tá? Então, mas a gente vai trabalhar mesmo com prismática rotativa que todos os outros eles podem ser expressos como prismática rotativa. Tá? Bom, aqui ó, as referências robóticas são esses aqui. Ó. Em 3D, são essas referências aqui. Ó. Eu já tentei explicar para vocês, tá? O que são esses vetores unitários ou versores que indicam a posição, tá? Geralmente a gente vai ter uma referência, pode ser uma referência no espaço, que seria a referência zero, ou princípio universal, que você tem geralmente o Z para cima, o X é para um lado e o Y para o outro, tá? É isso. Deixa eu ver, X... É que geralmente é o contrário, tá? É assim, ó. X, Y, Z. Tá? Dá para ver daqui, ó. Se o rotacional aqui é o Z, o Y vai para lá. Tá? Então é mais ou menos assim, tá? O que acontece? Quando eu
tem essa referência geralmente está na base do robô, certo? Essa referência é da base. Tem a referência de onde está a junta. Tem a referência do elo. Então tem vários tipos de referência, tá? E essas referências vão ser importantes na hora de a gente trabalhar com o robô, tá? Lembrando que o item mais importante, a setinha mais importante aqui é o Z, porque por padrão, geralmente, onde está alinhado o Z seria o alinhamento da junta, tá? A junta, ela, por padrão, ela só vai rotacionar em torno do Z ou transladar ao longo do Z. Então, ou ela rotaciona em torno de Z ou translada ao longo de Z. Então, para isso, a gente tem que sempre posicionar a referência da junta nesse sentido de movimento, tá? Então, por exemplo, aqui é o Z0. Por que esse Z0 está aqui? Porque tem um motorzinho aqui que vai fazer esse movimento de girar. Ou seja, eu vou girar em torno do Z, dessa referência. Aí vai ter outro motor aqui que vai levantar esse braço aqui, tá? E aí o Z tem que estar aqui, o Z1 está aqui, porque eu vou rotacionar em torno do Z1, certo? E por aí vai, tá? Geralmente o X, ele é o sentido do braço, ou seja, esse comprimento do elo, e o Z é a rotação, tá? E aí você tem todas essas variações, tá? Que tem, e a gente vai trabalhar com isso, né? Exatamente. Então, depois, quando eu começar a trabalhar com matriz DH, vai fazer muito sentido, tá? Por enquanto, você tem que entender que essas referências aqui, elas são importantes, tá? E no 3D, eu só acrescentei uma linha e uma coluna, tá? Aí, qual que foi? A linha é por causa do PZ e a coluna é por causa do vetorzinho A. Então, a gente tem três vetores, o N, o O e o A. São vetores unitários. O N tem relação com o X, né? O O em relação com o Y e o A em relação com o Z, tá? E aqui a posição. Por elas serem vetores unitários e estarem perpendiculares entre si, ou seja, o N é perpendicular ao O, que é perpendicular ao A, que é perpendicular ao N. O A é perpendicular ao N também, certo? Então todos são perpendiculares entre si, tá? Acho que é isso, não tem. Eu já dei a volta, tá? E aí o que acontece? Por causa disso, o produto escalar entre os vetores unitários é zero e o módulo de n é 1, tá? E ainda tem as relações, tá? Que aí tem que ver o n vetorial O, deixa eu ver como é que é. A gente colocou aqui x, y, z, n vetorial O é z. É o A. O A é N vetorial O, certo? Outra coisa aqui, ó. A vetorial N. A vetorial N é igual a O. Agora, para a gente terminar com N, é o O vetorial A é igual a N, tá? A gente sempre faz a regra da mão direita, tá? Se aponta, por exemplo, o que eu quero o A, se aponta o dedão para o A e faz o movimento entre o X e o Y. Então, o X primeiro, que é o N, e o Y, que é o O. Tá? É isso. Bom, na verdade, esse aqui, ó, vai te dar, essa parte aqui vai te dar a referência, quer dizer, a orientação da sua referência. Tá? Sua referência vai ter uma posição e uma orientação. Tá? Até agora, acho que vocês entenderam o que é posição e orientação.
tá? A posição é a posição em relação ao espaço. Então, por exemplo, você tem a sua referência aqui, referência, que é uma matriz de identidade, e aí você tem a sua posição, por exemplo, um pouco mais para cá, tá? Então, essa distância aqui é dada por pxy. A orientação é como se você pegasse essa referência aqui e, além de transladar, você pode rotacionar. Aí você rotacionou, você vê que está inclinado. Aí você mexe na orientação, tá? Beleza? Até aí? Como é que vocês Beleza. estão? É igual aquele comando orbit, por exemplo, no AutoCAD, que a gente muda tudo. A gente só estaria mexendo no N, o O e o A, né? Sim, a gente está mexendo do N ao A da referência. Uhum. Tá? Bom, translação. Translação. É uma translação de objeto tem uma função, uma matriz de transformação igual a essa aqui, ó. Ou seja, aqui é uma matriz de identidade, tá? O que quer dizer isso? Que você tem, quando você tem 1, 0, 0, tá? Cada um é tipo assim, vamos lá. Aqui, a primeira linha é projeção em X, projeção em Y, projeção em Z. Como assim projeção em X, Y, Z? Tá? A gente viu na aula passada que você tem uma referência, certo? A referência de orientação está aqui, ó. É isso aqui, é a referência de orientação. Se eu tiver, vou colocar em 2D mesmo, mas isso aqui você tem que imaginar em 3D. Se eu tiver um vetorzinho N assim, ó, isso aqui, ó, é o NX. Isso aqui é o NY. Tá? Então, projeção o quê? Se aqui for o X a referência, é a projeção em X. E Y, projeção em Y. Só que aqui é o seguinte, ó. Esse é o vetor N. Tá? Então, por exemplo, se você tiver algum valor aqui, ó, em Z, você pode ver que ele está inclinado totalmente. Além de você ter a sua referência assim, ó, certo? O seu N, deixa eu tentar mudar a cor. O seu N, ele pode estar um negócio assim, ó. Vou colocar maior para o pessoal ver. O que acontece? Você vai ter uma projeção aqui, aí você tem uma projeção assim e outra assim. Então, ó, aqui você tem o NX, aqui você tem o NY e aqui você tem o NZ, tá? Então é mais ou menos essa ideia, tá? Bom, mas translação você tem o quê? Só matriz de identidade, o que importa é posição. Se eu quiser só rotação, a rotação em X, certo? Você pode notar que acontece. A primeira linha, a primeira coluna, você não mexe, tá? Inclusive, se eu não me engano, isso aqui é zero, tá? Aqui tá errado, aqui é zero, tá? Então vai ser 1, 0, 0, aí 0 cosseno de θ menos seno de θ, 0 seno de θ cosseno de θ. Tá? Rotação em X. O que acontece com rotação em X? Você tem, vamos supor que você tem isso aqui, ó. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y, esse aqui é o Z. Eu vou rotacionar em 90 graus. Vou rotacionar 90 graus em relação a X. A regra da mão direita, tá? Você coloca o dedão no X e rotaciona. Você vai conseguir isso aqui, ó. Isso aqui é uma rotação positiva. 90 graus nesse sentido, a nova posição vai ser o quê? Y para cima
X continua aqui e o Z vem para cá. Rotacionei 90 graus. Certo? Como é que ficaria aqui? Cosseno de 90 é 0. Seno de 90 é menos 1. Seno é 1, cosseno é 0. Então ficaria 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0. Tá? Rotação em Y. Tá? Então eu vou seguir a mesma situação aqui. Ó. Tá assim. Eu vou rotacionar em Y. Vou rotacionar positivo. Então é nesse sentido. Então você tem o X, Y, Z. Vou rotacionar para cá. Certo? 90 graus. O que vai acontecer? Eu vou ter essa situação. O Z continua no mesmo lugar. O Y continua no mesmo lugar. O Z vem para cá e o X para baixo. Certo? 90 graus. Se eu fizer um 90 graus aqui, ó, você vê, ó, a segunda linha, a segunda coluna fica igual. O que vai mudar aqui? Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Menos 1, 0. Olha o x onde foi parar. Esse aqui é o vetor unitário do x, foi 0, 0, menos 1. Tá? Porque em relação à origem, o x vai ser para baixo, menos 1. O z vai ser na direção x. O z vai ser para cá. E o y continua a mesma coisa. Tá? E rotação em z? Você tem o x, o y e o z aqui, certo? Regra da mão direita, 90 graus, eu vou rotacionar para cá. Tá? Rotacionando para cá, o que vai acontecer? O z vem para cá, o x vem para cá e o y vem para cá. Tá? Aí vocês têm que fazer um esforço para tentar entender isso aqui. Aí o que acontece? Se fosse 90 graus, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é menos 1, 1, 0. O que acontece? O n, o que aconteceu com o n? O n ficou 0, 1, 0. Certo? Onde está o x? Certo? Ou seja, o x virou como se fosse o y, tá? Ou seja, o x está no lugar do y. 0, 1, 0. O y está menos 1, 0, 0. Menos 1, tá? É menos, como se fosse para trás, tá? Então, para cá. E o z continua a mesma coisa. Tá? Então, essa grandeza, é isso que é importante. A gente tem em mão, saber. Tá? É isso. Alguma dúvida antes de eu começar a dar os comandos para vocês fazerem isso? Por mim, tranquilo, professor. Acho que eu entendi, sim. Ó, quem que é? O Vitor, né? Vitor, tá aí? Ah, Vitor, se você tiver dúvida, você pode até escrever no chat. Mas se eu não responder, é que no chat eu não sei se responde, se dá sinal ou não. Aí você dá um grito aí, você pode falar, não tem problema não. Tá? Então vamos lá. Só os comandinhos que tem no Scilab para fazer isso aqui é o seguinte. Para começar, você tem que vir aqui, ó. Então, dentro desse RTSX aqui, tá? Você tem que dar exec. Professor, onde que tá esse arquivo? Tem que. Tá no modo, tem que baixar Tá ou no tá. mundo, tem que baixar. Aqui, ó. Ah, tá. Vamos ver. Instalação Toolboxes. Ó, instalação Scilab, instalação Toolboxes. Ah, tem que instalar o Toolbox? Na verdade você vai baixar, né? Você vai Ah, tá. baixar o É que Toolbox. tava escrito só no MATLAB, não tá? Sei, mas eu devo ter passado, sim. Deixa eu ver. Aqui. Instalação Toolbox. É que eu coloquei depois, né? Uhum. Deixa eu ver. Olha lá. Toolbox em robótica do MATLAB e do Scilab.
Ah, Então, do Salab. essa lab tá aqui, ó. Ah, Download e tal. entendi. Então tá. Aí você baixa, E entendeu? coloca lá no diretório, por aí. Aham. É isso Beleza. aí. Tá certo. Eu achei que era só pro MATLAB. Não, não. É porque é que eu não sei se o pessoal tem MATLAB, então Uhum. tô fazendo Scilab mesmo, tá? Não, tá bom. Eu prefiro o Scilab. Inclusive aqui eu tenho explicado para vocês, explico de novo. Essa função não tem no biblioteca do Toolbox. O que você vai fazer? Você vai baixar essa função e esse daqui, ó. Esse aqui você Aham. sobrescreve, esse aqui você coloca no mesmo diretório, sobrescreve e aí pronto. Então aí tá feito. Na verdade esse aqui é mais pro 2D. 3D eu vou ensinar agora como é que vocês fazem, tá? Tá certo. Aqui, ó. Então vamos lá. Onde tiver um diretório, você vai colocar isso aqui, ó. Você tem que executar isso aqui. Essa função ela vai carregar todas as outras funções. É essa a função dela, tá? Bom, vamos lá. Se eu quiser fazer uma matriz de translação, você coloca trans SL. Aí você coloca, aqui é o x, y, z, por exemplo. 1, 2, 3. Ó, matriz. Aqui não tem nada, e aqui é a posição x, y, z. Tá? Você definiu uma matriz de transformação. Então o comando está pronto. Ah, eu quero rotacionar. T-hot. Se você rotacionar em x. Pode colocar sem porcentagem, tá? Geralmente tem que colocar, mas posso colocar 100. Vou colocar p sobre 4. Ó. Ficou grandão aqui. Deixa eu rodar de novo. Aí. Ó. Primeira linha, a primeira coluna, a primeira linha, ele não mexe. As posições são zeros. E aí ele coloca aqui, ó. Aqui é a parte do cosseno seno. Tá? Se eu colocar π sobre 2, do jeito que eu fiz aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 1. Ó. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1. 0, menos 1, 1. Tá? T-hot Y. Tô rotacionando em Y. 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Tá? Ó, aqui no meio eu não mexi só nessa, nos pontos extremos aqui da matriz R interna. Então, ó, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. 0, 0. Aqui é menos 1. Menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Tá? E por último, derrota Z. Tá? Vai ser 0, 1, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, né? Menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Então, assim que você faz as matrizes de transformação. Tá? Então, são essas os comandos para fazer isso. Tá? Beleza? Tranquilo? Beleza. Tá. Vamos lá. Então, aqui, ele está dando um exemplo, né? Aqui é uma referência global. O que quer dizer referência global? Posição na origem e os eixos alinhados, ou seja, o N está alinhado com o X, o O está alinhado com o Y e o A está alinhado com o Z. Tá? É como se eu tivesse a referência global, o mundo, né, orientado dessa forma, certo? Sendo que aqui é Z, aqui é X, aqui é Y, tá? E o meu vetorzinho, ele tá na origem, com o N aqui, o O aqui e o A aqui, tá? Então ele tá alinhado, ponto, no jeito certo, tudo certinho, tá?
esse é o ponto mais básico, tá? Ah, mas onde que é essa referência? É onde você quiser, tá? É a sua referência, tá? Você tem que escolher uma, porque o mundo é muito grande, não tem... Então, algum ponto você vai chamar de referência global, tá? E aqui tem um exemplo de uma matriz 4x4, que seria uma referência, um ponto A, que tem a posição 1, 2, 3, e você tem inclinação de 60 graus no eixo X, 90 no eixo Y e 45 no eixo Z. Vai dar isso aqui. Tá? E aqui, depois a gente vai tentar ver essa questão, porque a ordem que você faz, certo? É importante. Tá? Então, se você pré-multiplicar, você está fazendo tudo em relação à referência global. Se você multiplicar, você está fazendo sempre em relação à última referência. Tá? A gente vai ver essa questão. Tá? O que eu estou falando é que, vamos supor que você tenha uma matriz A e outra B, certo? Eu estou falando que A vezes B é diferente de B vezes A. Tá? Tá certo. Bom, se eu multiplicar rotações x, y, z, certo? E depois a translação, eu vou ter isso aqui, ó. Tá? Mas tem que ser na ordem, né? X, Y, Z. Tá? O que é C? Aí é uma questão que a gente geralmente coloca, né? C é cosseno. Cosseno teta Y, cosseno teta Z. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. S é seno teta Y. Isso aqui, ó. Seno teta Y. Aqui, é isso que eu quero dizer, tá? Então, é para simplificar para vocês verem. Tá? Mas isso aqui é quando você começa a multiplicar os valores, tá? A gente não vai trabalhar muito com o simbólico aqui, porque o Scilab não trabalha com simbólico. No MATLAB trabalharia com simbólico, você poderia chegar em coisas legais. Tá? Mas a gente fica meio capenga nesse sentido. Né? Para não falar que não trabalha, o Scilab tem como trabalhar se você baixar o máximo, tentar ligar. O máximo é um programa que tem 1 GB. Eu não quis baixar no meu computador, não. Achei que não precisaria. Porque ainda tem que fazer a link entre um e outro, entre o Máxima e o Scilab. Isso para capacitar o Scilab a trabalhar com simbólico, senão você conseguiria achar essas matrizes. Tá? Bom, o que a gente chama de matriz de transformação? A matriz de transformação pode ser de translação e de rotação. Geralmente a gente separa. Você pode misturar. Você pode colocar uma matriz mista. Translação e rotação. Tá? E aqui você tem um efeito, que você está pré-multiplicando, por exemplo. Você tem um frame universal, você tem um frame E. A matriz de transformação entre o frame universal e o frame E é esse UTE. Tá? Essa nomenclatura está no livro do Niku. Tá? Você pode fazer isso, ou você pode fazer isso aqui, ó. FU, aí você teria UTE. Qual que é a diferença? Aí, nesse caso, esse F seria F', não sei o mesmo. Seria diferente. Tá? Mas é uma matriz de transformação. Da mesma maneira. Tá? E a gente vai usar essas matrizes de transformação e elas que vão definir o nosso robô. Tá? Porque elas vão te dar a referência entre a referência global e, por exemplo, a primeira junta. Da primeira junta, a segunda junta. Por aí vai. Tá? É isso.
Geralmente, como a gente tem o Z alinhado ao sentido de rotação e o X alinhado ao eixo, né? Então você pode ter esse aqui. O X está aqui, tá? Aí você tem o outro X, aqui é o X1, aqui é o X2. Aí você pode ter um X3. E aí a gente tem o que? A cadeia cinemática, é esse aqui, ó. Certo? E aí essa referência vai ter uma matriz de transformação, né? Que 1T2, aí daqui 2T3, tá? Por aí vai, ou seja, a matriz de transformação que vai te dar a relação entre a posição da junta 1 com a junta 2, da junta 2 com a junta 3, por aí vai, tá? E aqui você tem a lógica, né? Então, matriz de transformação, quando ocorre translação, você simplesmente não muda a orientação, muda só a posição. E quando você tem rotação, você não muda a posição, você muda só a orientação. Ele gira em torno de algum eixo, tá? Bom, aqui eu vou explicar rapidamente, tá? E depois a gente vê se dá tempo eu passar uma coisa para vocês do trabalho, tá? Mas eu devo fazer um vídeo extra para ajudar vocês, tá? Bom, vamos lá. Separar sistemas de coordenadas em dois tipos, tá? Coordenadas de posição, coordenadas de orientação. Coordenadas de posição diz respeito ao Px, Py, Pz. Tá? Você tem a coordenada cartesiana, que é o mais comum, cilíndrica, que ajuda em alguns casos, esféricas e articulares. Articulares é o que a gente usa em robótica. Tá? E depois você tem as coordenadas de orientação, RPY e ângulos de Euler. Esse aqui é o principal. RAG ou RPY. RAG é em português, RPY em inglês. Aqui é row, é 2S. Pitch e yaw. Tá? O RAG é a mesma coisa, só que em português. Só que é meio chato. Eu prefiro falar RPY, que como que chama? Rolagem, arfagem e guinada. Certo? Cada um deles trabalha com um tipo de rotação. Eu decoro de cabeça que o yaw é a rotação em Z, por causa de drone. O drone ele trabalha muito com esse yaw. Tá? Rotação em Z. Tá? Aí você tem rolagem em X, arfagem em Y. Tá? Então aqui, ó, X, Y, Z. Rotação em X, rotação em Y, rotação em Z. Tá? E o ângulo Z é um pouco diferente. Tá? Eu não lembro se é Y, ZY ou X, ZX ou ZYZ, alguma coisa assim. Tá? Ele repete. Tá? Aqui, o importante é o tipo de dado que você entra. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, cartesiana. O que você precisa para a posição? Para você definir a posição. Eu preciso dar o X, o Y e o Z. Esses são os parâmetros. E aí eu tenho as coordenadas cartesianas. Se eu para definir uma posição, eu dou as grandezas x, y, z, eu tenho coordenadas cartesianas. Coordenada cilíndrica, tá? Se para fazer a coordenada cilíndrica, tá? Eu tiver que dar o raio R, o ângulo alfa e a altura L, por exemplo, eu estou trabalhando com coordenadas cilíndricas, tá? O que seria as coordenadas cilíndricas, tá? Translação
em X, né? No caso R vai ser em X, rotação em Z, translação em Z. Tá? Basicamente isso. No caso, eu dando esses dados, eu consigo definir posição final. Tá? Tem casos complexos que às vezes é mais fácil você parametrizar por esses valores. Tá? Coordenadas esféricas. Se eu precisar dar o raio R, a rotação em Y, então eu vou precisar do R, o Y, que é esse beta, e rotação em Z, que é esse gama, tá? Eu tenho coordenada esférica, tá? Então o que acontece? Eu tenho um R, esse aqui é o R, aí eu tenho rotação em a rotação em esse aqui é a translação em X, tá? Então ele começaria para cá, esse seria um R. Aí depois eu rotaciono em Y, certo? Eu posso rotacionar em Z para você, rotação em Y ou em Z, tá? Aqui no caso ele colocou Z e Y. Eu tenho aqui, ó. Se eu rotacionar em Y e Z primeiro, eu rotaciono e venho para cá. Rotaciono em Y, ele vem para cá. Tá? Então você tem essa variação. Tá? Dá para você mexer. Então esse aqui é coordenada esférica. Tá? Também tem casos que é possível, consideravelmente mais fácil você trabalhar com coordenadas esféricas. E coordenadas articulares. O que você dá para coordenada articular? Para achar a posição Px, Py, por exemplo. Você dá θ1, θ2. Tá? Vamos supor que eu quero achar a posição da canela aqui. Tá? Do tornozelo. Então, θ1, θ2. E é isso que a gente usa para trabalhar com o robô. São essas coordenadas que são necessárias para você definir uma pose de um robô. São os ângulos das juntas. São coordenadas articulares. Tá? Dependendo da posição da junta aqui, você tem a posição de cada junta aqui, você tem a posição do tornozelo. Tá? Então, isso aqui que é importante para a gente. Coordenadas low pitch A, esse aqui são as coordenadas de orientação agora, certo? O que você vai ter que dar? O ângulo em X, o ângulo em Y e o ângulo em Z. Essa terminologia, roll, pitch e yaw, era muito utilizada em aeronáutica. Tá? Então, o que acontece? Roll é quando você pega, por exemplo, pensa no avião. Você está girando o avião em torno dele mesmo. Ele está girando, tá? Ele está girando em torno dele mesmo aqui, no eixo. Tá? Isso aqui você já deve ter visto muito, aqueles Top Gun, aqueles filmes. Top Gun é minha época. Né? Vocês têm. Mas assim, o avião girar, certo? Rodopiando. Rodopiando, certo? Pitch é uma grandeza, tem a ver com elevação. Por exemplo, quando você está subindo ou descendo do avião, você usa o pitch, tá? O avião se inclina ele, né? Ele sobe, certo? Ou desce, certo? Esse é o pitch. Yaw é uma coisa que é muito difícil fazer em caças, certo? É muito difícil fazer. Basicamente, ele vai rotacionar em torno dele mesmo em Z, ou seja, ele vai derrapar. É como se fosse um drift no ar,
entendeu? Ele Sim. derrapa, ele vira, Seria só mais para que helicóptero, né, é professor? mais para helicóptero ou drone, tá? Uhum. É isso, tá? Então, essa tecnologia também serve para garra robótica, tá? O roll tá aqui, ó, rotação, pitch tá aqui, yaw tá aqui. Isso aqui é muito utilizado para o pulso do robô, tá? Que é a parte que a gente tem a orientação da garra, certo? Então é isso. Mas a ordem é rotação em X, rotação em Y, rotação em Z, tá? Aqui ele tinha esse ângulo, essa aqui é a versão mais nova do Toolbox do MATLAB. Eu não baixei ela, essa versão. O que eu tenho é a versão antiga. Deixa eu ver se está aqui. Já fechei. Aqui. Ó. Aqui, para rodar, você tem que colocar startup RVC. Aí depois você coloca Triple Angle. Só que esse aqui, o que acontece? Ele não dá o avião, ele te dá esse aqui. Ó. Basicamente é o seguinte, ó. Eu vou rotacionar em X. Tá vendo aqui, ó, o X? O X tá comum, eu tô rotacionando em X, ó. Rotaciona em X. Rotaciona em Y. Ó, o Y vai ficar fixo, eu vou rotacionar o Z e o X. Então, ó. Rotação em Z. O Z vai ficar fixo, eu vou rotacionar os dois. Então, ó. Tá? Uhum. Aí, se você quiser misturar, rotação em X, vou colocar 30 graus em 18 graus em X, menos 18 em Y e 18 em Z. Então, aqui em azul está o meu valor final. Em azul está meu última referência. Então, qualquer ângulo pode ser expresso como combinação das rotações de x, y, z. Qualquer um. Se eu quiser virar para baixo, ó, ó, tá vendo? Qualquer um. É isso, tá? Aqui tanto que isso aqui chama um gimbal, tá? Aí tem toda uma explicação para quem assistiu Apollo, não sei se é Apollo 15, não sei qual é o filme, que é uma estação espacial e dá um problema no gimbal. Que é o gimbal? É muito falado hoje em dia por causa do drone. O drone ele tem um estabilizador de câmera que é um gimbal, tá? Esse gimbal ele é programado para tentar manter a câmera estável, não importa a movimentação do drone. A câmera tem que ficar retinha, entendeu? Uhum. Professor, é tipo aqueles projetos, que, por exemplo, de sopa, de colher de sopa para as pessoas que têm Parkinson, que a colher tem que ficar estável, mesmo que a pessoa tremendo o cabo da colher. Você já viu? Eu não cheguei a ver, mas deve ter a ver com isso aí mesmo. Ou Tá? aqueles robôs de duas rodas que tem que ficar parado, né? Então, aquilo lá tem a ver com equilíbrio, mas Uhum. é muito provável que você usa gimbal, nem que seja para detectar a orientação, Uhum. certo? Que é isso que eu não sei se o senhor lá do filme precisava. Ele tentava para a nave se orientar no espaço. E aí acontece que deu um problema no gimbal. O que seria o problema do gimbal? Seria quando os
o gimbal perde um grau de liberdade quando há algum alinhamento de eixos. Eu não sei se eu consigo fazer aqui com esse. Mas seria tipo, sei lá, a espaçonave girando e o interior girando junto, né? Em vez de Não, ficar. então, o que acontece é você alinhar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não lembro se era 90. Eu não sei se eu consigo. Peraí. 90 graus. Ele tem um alinhamento que você faz. É que com o avião fica muito mais fácil ver. Que é quando você alinha em 90 graus e, um lado ele perde um grau de liberdade. Entendeu? Aí eu teria que estudar isso aqui para ver aqui. O outro eu sabia fazer. Tá? Mas depois eu mostro para vocês. Mas ele perde um grau de liberdade. O que acontece? Entendi. Tanto faz você girar um como o outro. Ele, ele vai sempre girar a mesma coisa. Tá? Você alinha o eixo. É como Bom, se o mesmo grau de liberdade, se o grau de liberdade se sobreposse, né? E aí perdesse um. quer ver? Eu acho que é 90 graus em Y. Deixa eu ver se é isso. Esse aqui tá girando assim. Esse aqui tá girando. Esse aqui, ó. Mesma coisa. Olha esse aqui, ó. Hum, Tá vendo ele tá girando? Tá girando aqui, ó. Tá girando em torno disso aqui. em torno de X. Em torno de X. Aham. Esse aqui tá girando em torno de X também. X Então também. é a mesma coisa. Esse aqui e esse aqui acaba sendo a mesma coisa. Quando isso acontece, Uhum. ele perde um grau de liberdade. Você não consegue Ah, mudar enquanto você não conseguir mudar o Y. entendi. Entendeu? Aham. Ele fica alinhado e nada tira. Ah, verdade. Acho que você falou isso da última aula. Quando duas juntas se alinham, você perde um grau de liberdade. Então, é isso. Aí você não mais consegue colocar, alinhar a orientação onde você quer no espaço, porque agora você não consegue. Ele fica ele só gira em torno daquele eixo, entendeu? Mais ou Entendi. menos isso. Essa é a ideia. Então vamos lá. Legal. O ângulo de Euler que muda é só a rotação, ó. A rotação em Z e em Y em Z, tá? Não é X, Y, Z, é Z, Y. Esse aqui você realmente consegue colocar em qualquer lugar, ó, qualquer orientação com essa parte aqui, tá? Então, o X, Y, rotação em Z e Y em Z de novo. Isso aqui não é tão utilizado porque o roll pitch yaw é mais ao padrão, entendeu? É rotação em X e Y em Z. Inclusive a ordem, se eu não me engano, é o que a NASA segue. Então, esse aqui é só quando ficar complexo, talvez em casos especiais, você pode usar isso aqui, tá? Mas o certo é trabalhar com outro tipo de rotação, tá? Coordenadas, coordenadas de orientação, sistema de coordenadas de orientação tem mais uma, só que essa aqui talvez eu fale mais tarde, chama quartênio, que envolve uma transformação, tá? E aí é um pouco mais complexo. Bom, vamos lá. Referência relativa, tá? Eu vou falar. Esse aqui eu não vou fazer exemplos mais, eu vou só mostrar, certo? Aí depois eu tento gravar um vídeo com exemplos, tá?
Então vamos lá. Aqui a referência relativa é o seguinte: quando você tem, por exemplo, você tem uma posição A e uma posição B, e você tem uma posição C. Vamos supor que você conhece a matriz de transformação entre A e B, e conhece a matriz de transformação entre A e C, mas você não conhece a matriz de transformação entre B e C. Mas é isso que você quer, tá? Um caso específico para você conseguir isso, para você entender, é como se você tivesse um robô que você sabe todas as características do robô. Então você sabe a matriz de transformação aqui, para chegar daqui, aqui, daqui, daqui. E você tem, por exemplo, um objeto aqui. E você sabe que tem uma câmera que detecta, você sabe a posição da câmera em relação à origem, você sabe essa posição e essa posição. E você sabe isso aqui, a câmera te mostra a detecção. O que você precisaria? Você quer isso aqui. Como é que você faz? Aí que é o porém, tá? Então aí depois eu vou dar um exemplo desse, mas para começar eu vou começar com um exemplo simples, tá? Então é basicamente isso. Você tem duas referências, três referências. Você tem a matriz de transformação entre a primeira referência e a segunda, e entre a primeira e a terceira. Você quer entre a segunda e a terceira. Então vamos lá. O B vai ser o A vezes a matriz de transformação entre A e B. O C vai ser o A, matriz de transformação entre A e C. Certo? O C também vai ser o B, matriz de transformação entre B e C. Certo? Então, eu posso partir daqui para cá. Só que esse aqui, ó, é desconhecido. Mas esse aqui eu conheço. O AT e a AC eu conheço. Tá? Se eu pegar esse daqui, ó, e jogar aqui, eu vou ter que C é igual a AA, ATB, BTC. Certo? Então eu tenho que ATC, ATC, que eu conheço, vai ser ATB, BTC. Certo? O que eu estou falando? Eu estou falando que para vir daqui para cá é a mesma coisa que eu vim daqui para cá. É o mesmo destino, certo? Mesmo ponto. Então, um caminho é igual ao outro. Se eu multiplicar por inversa, matriz inversa, tanto um lado quanto o outro, eu vou ter cortado o A, então eu vou saber que ATC é igual a ATB vezes BTC. Se eu quiser isso daqui, eu tenho que isolar. Como é que eu faço para isolar? Eu multiplico, pré-multiplico, tá? Matriz inversa de ATB, de um lado e do outro. Aí aqui eu vou cortar o inverso de ATB com ATB. Eu vou ter que BTC igual a inversa de ATB, ATC. Basicamente, o que eu estou fazendo? Deixa eu ver para vocês responderam. Bom, eu estou falando o seguinte, tá? Que BTC, certo? O BTC é igual a o inverso de ATB, certo? Inverso de ATB vezes ATC, tá? Então, o ABT, BTC é o inverso de ATB, ATC. E aí, com isso, eu consigo achar a matriz, a referência relativa, certo?
tem que dar na mesma e eu tenho que conseguir a referência. Então, se eu tiver o ATB e tiver o ATC, eu consigo o BTC. Beleza? Beleza. Tá bom, deixa eu fechar umas coisas aqui. Eu vou passar um pouquinho do tempo, tá? Só. Tá. Tá, é que eu tô. Tem que ver o que o Keiji tá tramando aí. E agora, ó, referência relativa. Esses aqui, pessoal, eu vou fazer um vídeo mostrando isso aqui no Scilab, tá? Vou fazer esse. Vou fazer esse exemplo, tá? Que é isso? Eu tenho o ATB e tenho o ATC, eu preciso do BTC e CTB, certo? É isso que eu preciso. Então, é assim que eu vou trabalhar, tá? Aí eu vou mostrar como é que faz. A rotação de figuras 3D, tá? Eu devo ter gravado um vídeo, se eu não me engano, eu gravei um vídeo disso aqui. Mas de qualquer maneira, eu vou dar um outro exemplo, tá? De rotação, tá? Isso aqui é interessante, tá? No exemplo que eu vou dar, aqui é um quadrado, tá? Tá em 3D, mas é um quadrado. Eu vou fazer um prisma e esse prisma eu vou postar para vocês, tá? Como o trabalho eu vou dar 2 semanas para fazer, então dá tempo de eu até quinta-feira postar esses exemplos, esses vídeos exemplos, tá? Mas de qualquer maneira eu já postei os trabalhos, tá? E agora eu vou falar um pouquinho. Deixa eu descartar. Eu vou abrir o anterior. Porque tem dois. Eu vou explicar os exercícios, certo? Certinho, professor. E. Aqui, ó. Eu já tinha falado antes da posição relativa. Bom, esse aqui é exemplo de explicação, esse aqui eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é fácil, tá? Esse aqui eu só vou pedir para vocês representar em 3D, em 2D, tá? Pode ser em 2D. Ou seja, é aquele TR plot, tá? Só que aí você tem um detalhe que dá para você fazer em 2D. Tá? Eu devo fazer um exemplo de cada exercício, mas esse aqui só precisa que você plote. Uma KTR plot, tá? Tipo assim, ó, por exemplo aqui, ó. TR plot. Professor, você está explicando trabalho ou tarefa? É o trabalho, tarefa é trabalho. Aham, Só que esse aqui é o primeiro. Ó, aham, isso aqui eu plotei. Essas são as referências que eu quero. Tá? Vocês vão fazer um certo. script mostrando todas as referências, tá? Então aqui são as referências. Tá? Se mostrar com os comandos, beleza. Embaixo, partindo da referência da origem, aplique as matrizes de transformação e ache a posição final. Então, ó, T01, T12, T23. Tá? Da origem à matriz de identidade. Então, você vai ter matriz de identidade, vai definir isso aqui, depois esse, e aí você vai aplicar. Tá? Você vai ter o 0, né? T01, T12, T23. Você vai multiplicar e você vai ver a valor, posição final. Tá? Também script, se você colocar script e mostrar através de que seja uma referência, também vale, em vez de colocar o valor. Tá? E esse aqui, ó, desenha o objeto utilizando coordenada robótica, tá? Você pode usar a mesma coisa do triângulo, você coloca o X, o Y, e depois o X tem que estar para cá, ou o Y para cá, depois você tem o X para cá, o Y para cá, depois YX, depois
x, y, depois Professor, x no caso do mais... D ali, vai ser xy com y negativo para ficar para dentro do desenho, né? A borda É, do... sim, mas aí é só você aplicar a rotação, né? Ó, daqui para cá você tem rotacionando, tá rotacionando em torno de Z, tá rotacionando 90 graus. Aham. Aí depois você rotaciona mais 90. Depois menos 90. Depois mais 90. Mas Depois mais nesse caso 90. do D, o y tá para dentro do desenho. Ele não teria que ficar Peraí, na deixa eu ver, borda. deixa eu ver. Aí nesse caso acho que tem que pôr um menos, né, pra ele... Não, não, o Y é a referência dele. Referência dele. Na verdade, o que eu tenho que fazer? É como se fosse aqui. Y0x0, Y1x1, Y2x2, Sim, eu quero dizer que esse aí é o Y3. único que o y tá dentro do É, desenho. Aí isso. é assim mesmo. É isso, tá? Então você vai fazer. Aí depois que você fizer isso, certo? Ou seja, você vai fazer uma função para desenhar isso, você vai rotacionar a figura em torno dos pontos. Então você vai escolher o ponto, vai rotacionar 45 graus em torno do ponto 1, 1, entendeu? Então você vai ter o ponto 1 está aqui. Você vai rotacionar 45 graus, vai dar uma figura. Aqui você vai rotacionar em torno do ponto 2, 4. 2, 4 está mais ou menos aqui, ó. E 4, 5 está mais ou menos aqui. Então são pontos diferentes e rotações diferentes. Tá? E aí Aham. eu olho o exemplo do triângulo que dá para fazer. Tá? Esse Nesse aqui, caso, eu tenho que fazer essas rotações nesses pontos. A partir dessa figura, eu vou fazendo um depois do outro. não, você faz a figura e aí você aplica as rotações nos pontos da figura. Se você aplicar a rotação no ponto, em todos os pontos da figura, você aplicou a rotação na figura toda. Entendi. Tá? Aham. É isso. Isso aqui está intimamente ligado a. Como chama? Parte de computação gráfica. Tá? Aham. E aí, no segundo, eu pedi os dois juntos, tá? Por isso que eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem. Aqui você tem mesma coisa, representa os espaços 3D, então aqui eu só quero os frames, tá? Se eu fizer cada um desses frames, plotar eles, tranquilo. Aqui, partindo da referência na origem, implica as matrizes de transformação, eu acho a posição final. Então aqui, ó, você tem as matrizes de transformação, como é que faz cada matriz de transformação, certo? E aí você vai fazer a posição final. Você vai achar a posição final, tá? Então você vai partir de uma posição e vai chegar em outra. Eu quero essa outra posição. Tudo script. Pode ser a resposta, não precisa explicar, relatório, é script. Que aí vocês vão fazer. Aqui, dados os frames A, B, C, D, frente à origem, então você tem o que? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, em relação à origem, então você tem todos as matrizes de estimação. O que eu quero? Relação entre os frames, ou seja, o A entre o B entre o C entre o D, o D entre o A. Tá? Eu quero isso. Aham. Aí desenha a figura vai rotação 90 graus então no eixo X. Aqui, ó, esse aqui é a mesma, quase a mesma figura. Só que aqui eu vou estar rotacionando em torno do eixo X das referências. Então você vai ter essa referência aqui, certo? Essa é a referência. E vai rotacionar em torno do eixo X da referência. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Isso aqui tem que ser pensado. Tá?
Eu vou fazer um vídeo explicando algumas coisas aqui, tá? Mas eu acho que com o que vocês aprenderam, pelo menos a parte da primeira aula, que é o 2D, dá para vocês fazerem. Certo? Dá um exemplo do triângulo, vai tentando fazer enquanto eu não posto o vídeo para explicar algumas coisas, tá? Fora isso, Tá certo. tranquilo, tá? Eu vou estar à noite para tirar dúvidas. E é isso. Tranquilo? Tranquilo, professor. É fazer mesmo na hora, mas É, assim, deu para entender bem. então tá bom. Então eu vou interromper a gravação e a gente terminar a aula por hoje. Certinho.